Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 8 a 11. Assim está escrito. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Aqui estamos diante de um texto muito importante que traz para nós a conduta de Eliseu, um homem de Deus, chamado para ser profeta, em lugar de Elias, portanto, o sucessor de Elias, e que naquele último momento, quando Elias disse a ele que ficasse no lugar, ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. Eles saíram para Betel, para Jericó, para o Jordão, e ele sempre acompanhando. E após a última travessia, Elias disse a ele: pede-me o que quiseres antes que seja tomado de ti. E ele disse: peço-te que haja porção dobrada do Espírito que há em ti. Elias então disse: dura coisa pediste. Contudo, se me vires subir, assim será. Se não, não se fará. E ele, atento, observou o momento em que Elias foi tomado num redemoinho por carros e cavalos de fogo, e o Senhor levou para si. E ele então recebeu ali a capa de Elias, e a partir de então, ele recebeu porção dobrada daquele espírito que atuava na vida de Elias, e seguiu o seu caminho, sem demonstrar nenhuma superioridade diante das pessoas, mas a sua vida comum, como um homem de Deus, falando a palavra certa, na hora certa, conforme a direção de Deus. Nunca procurou aparentar-se das pessoas para que elas o elogiassem, elas o colocassem em um lugar de destaque. Não. Ele era sempre aquele homem de Deus, porém discreto, no seu lugar. Mas a palavra de Deus, na boca de Eliseu, era puramente a verdade. E ele falava com tanta convicção, devido à experiência que ele tinha com Deus e os momentos que atravessou ao lado de Elias, ele entendeu qual deveria ser o comportamento de um homem de Deus para aquele tempo, para aquela oportunidade. E ele se colocou nesta condição, e quão maravilhosamente o Senhor Deus o usou nos seus dias. E tudo o que Eliseu disse, o Senhor cumpriu, porque ele vivia à altura para dignificar o nome do Senhor Deus, vivendo de maneira correta, de maneira, como já disse, discreta, simples, porém com transparência. Eliseu não tinha nada escondido na sua vida, ele não vivia mascarado para dar a entender às pessoas uma coisa, quando ele viveria outra totalmente diferente. Não. Em qualquer situação em que se encontrasse Eliseu, veria nele os mesmos traços de alguém que era
firme, sincero, leal, prudente, verdadeiro. E isto, então, fez com que as pessoas, quando olhassem para Eliseu, ou ouvissem a palavra de Deus na sua boca, caísse do coração deles o temor, e eles procurassem, então, atentar para o que Deus estava dizendo através do profeta Eliseu. Foi assim com várias pessoas que a palavra de Deus cumpriu-se. Aqui no texto que li, ele tinha o hábito, como sempre, os profetas daquele tempo, eles tinham os lugares por onde eles passavam. Eles faziam um tipo de um circuito, eles iam a uma cidade, depois daquela iam a outra, e depois eles voltavam ao lugar de origem. E isso fazia, provavelmente, várias vezes ao ano. E quem comandava eles? Quem direcionava estes homens de Deus, os profetas, para ir a determinados lugares? O Espírito do Senhor que vinha sobre eles e os enchia, e eles então eram revestidos do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor falava com eles, e eles então obedeciam o que Deus estava lhe direcionando. E ele sempre ia à cidade de Sunem, porque ali em Sunem, certamente, tinha um lugar onde, vez por outra, ele estava passando por ali, e deveria ali reunir as pessoas para ouvir a palavra de Deus através da boca de Eliseu. E quando ele passa por um determinado caminho, havia ali, naquela cidade, ele diz, uma mulher grave, ou seja, a mulher sunamita, uma mulher grave, e ela o reteve a comer pão. Isto porque ela tinha observado a vida dele, os dias que por ali passava, como ele caminhava, como ele se demonstrava, e ela entendeu então que ele era, na verdade, um homem de Deus. E ela tomou a liberdade de, numa daquelas caminhadas que Eliseu fazia, de chamá-lo para sua casa. Ela o reteve, diz aqui, a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. Então ela deu a ele esta oportunidade, certamente com o consenso do seu marido, e Eliseu, então, todas as vezes que passava ali, ia para aquele lugar a comer pão, e depois ele seguia o seu caminho. Certamente, isto tinha sido uma provisão de Deus. É Deus cuidando dos seus servos. Não sabemos a que distância ele estava, mas a mulher entendeu que à altura daquela distância que ele estava, certamente havia necessidade de alimentar-se para prosseguir o caminho. E ela então abriu-lhe esta oportunidade para Eliseu. E observando todas as vezes que ele passava, a maneira como entrava, como se comportava, certamente o que conversava, a mulher foi despertada, ela teve um discernimento da parte de Deus a respeito de Eliseu, e ela comentou isto com o seu marido. E aqui no versículo 9 diz, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado. Veja bem, observado. Então a mulher ficava olhando, vendo a maneira, o gesto, o comportamento, a palavra, o olhar, como se conduzia. Então ela estava observando ele. E para observar, ninguém melhor do que as mulheres. Elas têm esta qualidade que Deus deu a elas de observar as coisas nos seus mínimos detalhes. Homens já são mais diferentes. Eles não são muito dados a detalhes. Eles olham o conjunto como um todo e os detalhes fogem. Mas as mulheres, ela tem esta habilidade dada por Deus de aprofundar e então discernir os detalhes em cada situação. E aqui estava ela revelando este fato.
tenho observado que este que passa sempre por nós, agora ela disse, é um santo homem de Deus. Então, um homem santo e de Deus, comprometido, fiel, leal a Deus. Em momento nenhum, Eliseu deu transparecer que não era leal e fiel a Deus. Pelo contrário, a sua conduta fez com que a mulher o identificasse como santo, como homem e que homem de Deus. E ela então chegou a uma conclusão. Após observar as vezes que ele por ali passava, ela entendeu que poderia oferecer alguma coisa a mais a Eliseu, além de levá-lo para comer pão. Ela entendeu que o trajeto dele era um tanto distante e ele precisava e ele não pediu, mas ela entendeu essa necessidade e conversou com seu marido sobre a possibilidade de fazer ali um quarto junto ao muro, portanto, não dentro da sua casa, mas fora da sua casa, na sua propriedade, junto ao muro, e que naquele quarto ela pudesse colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Estas 5 coisas que ela entendeu que eram necessárias quando ele passasse por ali. E voltando a dizer, Eliseu sabia que era homem de Deus, se comportava como tal, mas nunca deu a entender que queria alguma coisa, que as pessoas precisavam fazer por ele alguma coisa, e nem sequer em conversa ele deixou transparecer que passava por ali cansado, que precisava descansar um pouco, porque a viagem era longa. Não, Eliseu não era desse tipo. Os da nossa atualidade, que se julgam como homem de Deus, eles são cheios de exigências. E parece que as pessoas têm obrigação de cumprir as exigências que eles fazem, porque eles não aprenderam com Eliseu. Eles aprenderam com as pessoas do mundo. Porque não têm esse contato com Deus, então, eles olham pelo lado humano, o lado da vantagem, o lado pessoal. E eles então fazem igualzinho. Mas isso está longe de ser um santo homem de Deus. Não condiz. Um santo homem de Deus, dando a entender que quer alguma coisa e que as pessoas têm o dever e a obrigação de favorecer-lhe e suprir as suas necessidades. Não. Deus cuida de quem lhe é fiel. Aqui estava Eliseu e Deus cuidou dele. Deus usou esta mulher para esta finalidade, sem que Eliseu dissesse uma única palavra sobre alguma necessidade que ele tinha. Mas ela por si, certamente, no discernimento que Deus lhe deu, ela entendeu que isto era o suficiente para que quando ele atravessasse por ali, ele fosse repousar um pouco naquele quarto, naquela cama, junto àquela cadeira e aquele candeeiro. Então nós encontramos que ele sempre, ao vir, se dirigia para aquele quarto e depois de um dado momento, ele voltava o seu trabalho e continuava a sua caminhada. Então aqui nós encontramos que esta mulher, ela preparou aqui, pelo menos, nós observamos, ela falou sobre 5 coisas importantes. E estas 5 coisas que ela dedicou a Eliseu, um santo homem de Deus, nós podemos entender e achar ali lições também para a nossa vida e para vivermos à semelhança de Eliseu, com discrição, sem alarde, sem trombeta, sem holofote, sem lugar de destaque, unicamente sendo sincero, leal, fiel a Deus, disponível, pronto para atender às orientações do Senhor e cumpri-la com alegria e
permitir que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa conduta e fidelidade em fazer o querer do Senhor nosso Deus. Então a mulher, conforme nós observamos aqui, ela disse o seguinte: façamo-lhe um pequeno quarto junto ao muro. Um quarto. Um quarto nós sabemos que é um local reservado. Um local para a pessoa ter ali a sua privacidade. Está abrigado do sol, da chuva, do calor, dos vendavais. Então um quarto, ele é fechado, ele tem a sua porta, certamente a janela, tem o seu telhado, tem o seu piso. Isso é o que nós entendemos o que seja um quarto, um cômodo. Nos nossos dias chama-se um cômodo. Um cômodo é um quarto. Este quarto estava fora da sua residência, estava junto ao muro, no limite da propriedade que ela tinha. Então ela disse: façamos-lhe um quarto junto ao muro. Muro fala sempre de proteção. As cidades, elas só estavam protegidas quando elas edificavam o muro. Fazia-se o muro, colocava as portas e os ferrolhos e as torres para avisar sobre o perigo. Porém, aqui naquela propriedade particular, junto ao muro, ela decidiu fazer um quarto para o homem de Deus. Quarto fala sobre a proteção. E ninguém melhor para proteger a vida do crente, do fiel, de quem serve a Deus, do que este muro que representa a proteção de Deus. Esta proteção maravilhosa. Este muro vai servir como um refúgio, como uma fortaleza e como um socorro no momento necessário. Porque quem está junto ao muro está seguro na edificação daquele muro, e ali está um quarto, e aquele quarto está reservado. Então, o quarto fala sobre a proteção de Deus. Nós vivemos e somos dependentes totalmente da proteção de Deus. E é Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos ampara, é Deus que sempre está pronto a nos socorrer e a ser a nossa fortaleza e a ser também o nosso refúgio, um lugar para onde nós podemos ir em busca de um refrigério, uma restauração, um momento de comunhão com Deus é num quarto. O próprio Jesus, falando sobre a oração, ele disse que quando nós fôssemos orar, nós entrássemos no quarto, fechássemos a porta e ali falássemos com Deus. Através da oração, o Senhor Deus responderia à oração. Então, este quarto, junto ao muro, fala dessa proteção e fala dessa privacidade, desse lugar próprio de quem serve a Deus. Ele precisa ter momentos para estar na presença de Deus. Ou seja, sair um pouco do foco da multidão, das pessoas, dos lugares movimentados e ir para um lugar silencioso, um lugar que ele possa estar em segurança e ter estes momentos de comunhão com Deus. Então, esta proteção que Deus oferece, ela é importante para melhorar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual diante do Senhor nosso Deus. Então, no muro, nós observamos a proteção. E o quarto fala sobre a privacidade. Ninguém pode invadir o quarto de uma pessoa. Ninguém tem permissão para fazer isso. É um lugar estar lá. Você pode estar na sala, alguém pode lhe convidar à cozinha, mas ao quarto não. O quarto é a privacidade de quem mora lá.
E ela fez para Eliseu, ela não fez uma cozinha, ela não fez uma sala, ela fez um quarto. E entendemos que naquele quarto nem aquela mulher entrava, mas ela o fez para o homem de Deus. Ele, quando passava por ali, entrava naquele local. Então este é o primeiro ponto, é a primeira coisa que Deus tem para nós, um quarto, um lugar de proteção, de refúgio, de fortaleza para a nossa vida. Segundo lugar, ela disse, façamos-lhe um quarto junto ao muro, e agora, dentro daquele quarto, ela decidiu que coisas eram necessárias. Não colocou nada que não fosse necessário ali, ou que pudesse modificar a finalidade daquele quarto. Então, o que ela colocou ali? E ali lhe ponhamos uma cama. Então, ela disse aqui, vamos fazer um quarto junto ao muro. Nós entendemos aqui, este quarto junto ao muro revela a proteção de Deus, que Deus tem para nós. Segundo lugar, uma cama. Esta cama, quando Eliseu vinha, era certamente para ele ter um momento de descanso, porque ele vinha na caminhada. Naquele tempo, andava-se muito. Não tinha os transportes e a facilidade que temos hoje. O próprio Jesus, quando veio, também andou muito por aquelas ruas ali de Israel e daquelas cercanias. Andavam a pé. Então, quando chegava no lugar, precisava de um descanso. Então, a mulher colocou ali uma cama, para que ele, ao vir ali, deitasse-se naquela cama. E a cama fala sobre o descanso. E quem é o nosso descanso no sentido espiritual? É a presença do Senhor. Quando Moisés falou com Deus, o Senhor Deus falou para ele, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A cama é para o descanso. No sentido espiritual, a presença de Deus é para o nosso descanso. Então, a cama refere-se ao descanso. A presença de Deus na nossa vida refere-se ao descanso que Deus tem para nós. Primeira coisa que Deus tem é um quarto junto ao muro. É a proteção. Segunda coisa, dentro daquele quarto, é uma cama, que fala de descanso. E para nós, o nosso descanso é a presença de Deus. Descanso permanente na terra, nós não teremos. Não é aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O escritor aos Hebreus, escrevendo, disse, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, simbolicamente, aquela cama significava o descanso para Eliseu. E para nós o descanso é a presença de Deus. E ela disse aqui, e ali lhe ponhamos uma cama. Depois, e uma mesa. Mesa também era uma necessidade. Quando se fala de mesa, se fala de presença, de comunhão, de lugar para se alimentar, compartilhar. E o alimento é a refeição diária que as pessoas fazem em volta da mesa. Então, na mesa há o segredo da comunhão, de estar juntos. E Eliseu tinha lá naquele quarto uma mesa. Esta mesa pode significar para nós o lugar onde se coloca alimento. E qual é o alimento para o homem de Deus, para a mulher de Deus? Nós encontramos quando Jesus estava lá no monte, no deserto, sendo tentado pelo diabo, e o diabo querendo fazer com que Jesus atendesse
a sua ordem, mas Jesus disse a ele o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós encontramos que na mesa é o lugar onde se faz as refeições. É o lugar onde as pessoas alimentam-se. E o alimento para a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Então, quando nós estamos nutridos com a palavra de Deus, nós estamos fortalecidos. A nossa vida está ativa, está em movimento. E a palavra de Deus na nossa vida nos coloca em um contato diante da presença do Senhor, e através do poder da palavra do Senhor, nós então somos fortalecidos, encorajados e alimentados. Então a mesa serve para o alimento. Hoje fala-se muito da experiência da mesa, as lições que a mesa ensina no seio da família. É o momento da reunião, do encontro familiar. E diante de Deus, a nossa mesa espiritual, o alimento que se coloca nela, não é outro a não ser a palavra de Deus. É um alimento genuíno, sem mistura, sem nenhum acréscimo, mas é um alimento nutritivo, dado na medida certa para a nossa necessidade. Então, a mesa serve para isto. E ela disse mais aqui, uma mesa e uma cadeira. Pois bem, a cama é para o descanso, a cadeira é para assentar-se, é para estar em posição. Quando nós observamos a cadeira, nós vamos entender que ela vai falar sobre uma posição, estar assentado. A palavra de Deus fala muito que aqueles que se assentavam à porta das cidades eram alguém que tinha uma identificação com aquela cidade, que tinha recebido deles a autoridade. Já no sentido espiritual, o Senhor Jesus diz-nos a palavra de Deus que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a cadeira significa o assentar-se diante da presença do Senhor. Estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é o que significa a cadeira. Cadeira não é para deitar, cadeira é para sentar. A posição de salvo é assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ela seguiu dizendo, uma cadeira e um candeeiro. Para que serve o candeeiro? O candeeiro é a luz, é a iluminação. Se não tiver o candeeiro, o quarto fica escuro. E um quarto escuro não é favorável. Precisa-se ter a iluminação. Hoje ninguém mais vive sem a iluminação. Antigamente era difícil para se conseguir a iluminação. Era feita através de querosene e daquelas lamparinas. E a iluminação era muito fraca, muito difícil. Mas, no entanto, era algo que quebrava o breu, a escuridão da noite. Até que vieram-se as descobertas, o avanço da ciência, da tecnologia, e hoje nós temos as lâmpadas, as iluminações, como nós observamos, eram a vela, agora são lâmpadas de LED, ou iluminação através da energia do sistema solar. Mas o importante é que haja iluminação. Ninguém gosta de um lugar escuro. As pessoas sempre procuram um lugar onde haja uma iluminação. Portanto, quando há luz, as trevas desaparecem. E para aquele quarto, a mulher designou para Eliseu também um candeeiro, para que iluminasse aquele quarto.
este candeeiro, ele vai falar sobre a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus manifesta-se como a luz, como clarão, como aquilo que vem para iluminar, clarear, esclarecer. Então, quando nós encontramos o candeeiro, ele traz estes significados para nós. E nós andamos à luz do amor do nosso Senhor. Quando o Senhor Deus revelou ao apóstolo João o que está por vir no Apocalipse, ele disse que aquela cidade, a Nova Jerusalém, que virá do céu, ela não necessita de luz, porque o Cordeiro é a luz que brilhará lá naquela cidade. E aqui nós encontramos que a mulher colocou um candeeiro falando sobre a claridade, a iluminação. E o que é que traz para nós claridade, iluminação, compreensão, entendimento, interpretação? É a manifestação da glória de Deus. Então, são 5 coisas que a mulher colocou à disposição de Eliseu e que nós podemos entender ali, simbolicamente, que aquelas 5 coisas são necessárias também para a nossa vida de fé e de comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, que coisa importante. Você tem na sua casa, na sua residência, um quarto para você se recolher ali todas as vezes que for necessário. Este quarto tem uma cama para o descanso, ou a presença de Deus para te fazer descansar. Este quarto tem ainda uma cadeira para você assentar-se, posição, estar assentado nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma mesa onde fazer a alimentação. A palavra de Deus é um alimento diário para a nossa vida. Não podemos nos enfastiar da palavra do Senhor, mas termos prazer e alimentarmos com ela todos os dias. E também o candeeiro, a iluminação. A palavra de Deus é luz, é lâmpada e é luz. Ilumina perto e ilumina ao longe. Este candeeiro fala sobre a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. E Deus só manifesta esta glória quando nós, à semelhança de Eliseu, tivermos uma conduta, comportamento, hábitos, palavras, olhares e a maneira como discernimos as coisas, de tal forma que sejamos identificados como homens e mulheres de Deus, que o servem não para serem vistos, mas para cumprir a vontade do Senhor e vivem de maneira discreta, prudente, sincera, leal e transparente, sem nada a esconder. É uma vida como que aberta. Todos podem olhar e ver que não vai haver ali uma mancha, algo que vai trazer tristeza ao coração do Senhor nosso Deus e manchar o testemunho que invocamos em nome do Senhor. E para isso nós precisamos ter o devido cuidado de mantermos uma vida dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Que eu e você possamos, à semelhança de Eliseu, do que a mulher fez para ele, entendermos que ali estão, no comparativo simbólico, bênçãos de Deus para a nossa vida. O quarto, a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro. 5 coisas que estão à nossa disposição, que possamos fazer delas bom uso e que em tudo o nome do Senhor seja para sempre glorificado. E que Deus abençoe-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.